Pessoal, sejam muito bem-vindos a essa videoaula da disciplina de Laboratório de Circuitos Eletroeletrônicos. Eu sou a professora Lívia e nessa aula a gente vai falar sobre os resistores na prática. Bom, nas aulas anteriores a gente já tinha conversado sobre o tema resistência e resistores, falamos sobre as características da resistência elétrica, na verdade os parâmetros que definem a resistência de um material. E falamos também das relações entre tensão e corrente e resistência, que é a lei de Ohm. Então, nós já passamos por esses dois primeiros tópicos e agora a gente vai falar sobre o terceiro tópico, que é entrando mais na parte prática do componente mesmo, o resistor, para falar sobre as características físicas desse elemento tão importante nossos estudos de circuitos elétricos. Então, o resistor é um componente eletrônico, né? Um componente que aqui a gente vai utilizá-lo em baixa tensão, né? Baixa potência. A gente tem resistores usados para aplicações de potências mais elevadas, mas aqui a gente vai tratar dos componentes eletrônicos mesmo, que são usados em placas de circuito impresso, que são usados em montagens em protoboard, que tem esse tamanho reduzido, né? E tem esse invólucro aí. O mais comum é esse segundo invólucro que vocês vão, que é o que vocês vão encontrar com mais frequência. Então, aqui eu coloquei os três tipos mais comuns de resistores. O primeiro aqui é o resistor de carvão mesmo. Ele é um pedaço de carvão ou grafite com um material isolante em volta, né? E aí ele tem as conexões metálicas aqui nos seus terminais 1 e 2, tá? Ele tem essa aparência, mas ele não é tão mais utilizado. O que mais é encontrado, portanto, é esse de filme metálico ou de carvão. Então, ele é composto por um bastão de cerâmica e aí ele é revestido, né, com um filme, uma fita, né, de carbono ou de metal. E aí a gente tem aqui também o revestimento isolante, né? Então, se você encostar aqui por cima desse revestimento, você não vai ter contato com a corrente elétrica, né? Você não toma choque, por exemplo, né? E aí a gente tem o código de cores, que é essa informação através dessas listras coloridas que a gente vai ver mais pra frente, que vai me indicar o valor da resistência daquele resistor. Então, o resistor ele tem a característica de ter uma resistência bem definida e ele, praticamente, né, a sua função mais importante é limitar a corrente de um circuito. Então, a gente vai colocar um resistor único, né, às vezes um circuito mais simples, mas a gente pode usar combinação de resistores para limitar a corrente em trechos ou um circuito completo ali. Como a gente vai ver quando a gente estiver estudando a associação de resistores. Então, a função dele é principalmente limitar a corrente para o valor que a gente quer no circuito elétrico. Então, essa resistência, a gente vai falar um pouco mais sobre a precisão, então ela tem que ser bem confiável, né? Ela tem que ser fiel ao valor nominal ali para que a gente possa trabalhar nos nossos circuitos. Aqui, por fim, eu coloquei também o resistor de fio, né, compostos por ligas metálicas, que podem ser níquel cromo, né? Então, a gente tem aqui um bastão também cerâmico, né, esse suporte aqui. Bom, a setinha aqui está mostrando, na verdade, o conector, né? Mas a gente tem como aqui, né, um bastão onde o fio de níquel cromo, desculpem, é enrolado, né? E por cima a gente tem também o isolamento através de um componente cerâmico. Qual que é a diferença desse resistor para esse? Esse resistor aqui esses resistores são usados para potências mais altas. O que é isso? Né? Em aplicações em que o circuito exige que nós submetamos o resistor a uma corrente maior. E aí ele vai trabalhar, né, como a gente viu, a gente vai ver também melhor, a potência tem
é dependente da resistência e do quadrado da corrente que está passando nesse resistor. Então, se eu submeto, se o meu resistor ele tem que estar no circuito em que a corrente é maior, ele vai estar trabalhando numa potência maior. E aí ele tem que ser resistente à passagem dessa corrente elétrica mais alta. E, portanto, a gente fala que esse resistor é um resistor para potência mais alta. E ele precisa ser mais robusto, digamos assim, para aguentar correntes mais altas e aí temperaturas também mais altas, né, que ele vai aquecer mais, e para ele não derreter e não queimar, ele tem que ser mais robusto. Ok? Então, esses são os principais tipos de resistores. Bom, eu coloquei aqui as principais especificações técnicas dos resistores, né? Então, dependendo do seu circuito, você vai ter que observar essas características técnicas aqui para escolher um resistor adequado para a sua aplicação, né? Então, é muito importante isso. E aí a gente tem, mas o básico aqui, né? A gente tem o valor nominal da resistência, que é o valor dado pelo fabricante, né? O valor para o qual o resistor foi feito para operar, mas a gente sabe que existe uma tolerância. A tolerância em porcentagem, ela indica a diferença para mais ou para menos entre o valor nominal, né, que é o valor de fábrica, digamos assim, e o valor real que a resistência pode apresentar. Então, essa tolerância ela determina uma faixa ali em que o seu valor da resistência pode estar, né, na prática. E o fabricante ele tem que garantir que a sua resistência ela oscile dentro dessa faixa. E isso é indicado através da tolerância em porcentagem. Bom, a gente tem também a potência de dissipação nominal, que é, né, o que eu comentei no slide anterior. Então, isso indica a potência a qual o resistor pode estar submetido, né, em que ele pode estar trabalhando. Não podemos nunca exceder esses limites, tá? Limite de tensão, corrente, potência, tá? Isso ou queima mesmo o componente, dependendo do valor que a gente está excedendo, ou pode diminuir a vida útil, pelo menos, desse componente. Então, a gente tem que observar sempre esses limites nominais. Bom, diagrama de potência e temperatura é o próximo, e aí eu vou falar um pouquinho mais dele usando essa curva aqui. Essa curva aqui que a gente encontra nos datasheets, né, nos datasheets ou folha de dados dos resistores, essa derating curve aqui indica o seguinte: a potência para a qual o resistor pode funcionar, ela vai dependendo a partir de um valor de temperatura, né? Aqui eu coloquei um exemplo de um gráfico para 70 graus. A partir de 70 graus Celsius, se eu estou trabalhando com o meu circuito, né, a partir de 70 graus, o que acontece? A potência na qual o meu resistor está trabalhando, né, ela vai ter que cair, né? Por quê? Se eu estou aquecendo, se o meu ambiente está quente, eu estou aquecendo o resistor, ele já está tendo que aguentar uma temperatura externa maior. E aí, ele não pode ser submetido a uma potência tão elevada quanto antes, porque a gente sabe que potência tem a ver com a produção de calor também no resistor, né? Efeito Joule. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que abaixar a corrente, né, que a gente está operando ali, para que ele possa aguentar as altas temperaturas. Então, quanto mais alta a temperatura, a partir de 70 graus, menos eu posso submeter o resistor a uma potência. Essa potência vai caindo, né? Então, eu tenho que ir diminuindo a potência e, consequentemente, a corrente de trabalho do resistor, tá? Então, isso tudo por causa da temperatura. Senão, ele pode danificar também. Bom, eu coloquei também aqui sobre o coeficiente de temperatura, que indica uma variação da resistividade desse resistor, desse componente. Então, a gente sabe que a resistividade do material, ela se altera, né, dependendo da temperatura. E aí, esse ρ, né,
esse ρ que é dado por essa expressão, a gente tem aqui uma expressão que mostra quem é o ρ final para uma dada variação de temperatura. Então, a gente tem o ρ inicial, 1 mais alfa, multiplicando a variação delta de temperatura aqui. Sendo que esse delta é o coeficiente de temperatura, que depende do material, e esse ρ0, que é o ρ inicial, é a resistividade que ele apresenta, né, antes, né, dessa variação de temperatura. Então, esse ρ, ele depende do material. Eu coloquei aqui alguns exemplos de ρs, do coeficiente de temperatura. Desculpa, o ρ depende do material, mas o coeficiente de temperatura também, né? E a gente vai considerar esse coeficiente constante dentro de intervalos ali de dezenas de graus. Então, por exemplo, a gente está avaliando ali entre 20 e 30 graus, né, uma alteração de temperatura dentro desses limites, a gente vai considerar que o coeficiente alfa é constante, mas a gente tem que saber que esse coeficiente ele também muda dependendo ali da faixa de temperatura que a gente está considerando, ok? Aqui também eu retirei de um datasheet, a gente fala datasheet, né, aportuguesando mesmo, tá? Então, acostumem-se com isso. Então, a folha de dados apresenta essa informação sobre o coeficiente de temperatura, alfa, escrita dessa maneira. Então, aqui, mais ou menos 350 partes por milhão de graus por grau Celsius, né? Para resistências menores que 10 ohms. Essa é a leitura que a gente faz. Então, é interessante observar que essa variação ela não é dada em porcentagem, tá? Ela é dada em partes por milhão a cada grau Celsius. Então, aqui o meu fabricante está falando que a resistência ela pode variar de 350 partes por milhão para mais ou para menos, tá? É como se a gente entendesse em porcentagem, é uma porcentagem, como o valor é baixo, né? Em vez de apresentar em porcentagem, ele apresenta em partes por milhão. Então, a cada grau Celsius ele pode variar para mais ou para menos, 350 partes por milhão, se a gente estiver considerando, né, se o meu resistor tiver menos que 10 ohms. Se eu estiver na faixa de 11 ohms até 99 kΩ, essa variação vai aumentar um pouquinho, tá? E assim por diante. Aqui é interessante a gente observar que esse resistor ele pode ter um coeficiente negativo de temperatura. O que significa isso? Quando a gente aumenta a temperatura ambiente, a sua resistividade pode cair. Então, eu coloquei aqui, olha, alguns materiais considerados bons condutores, né, que são usados para fazer fios condutores, eles possuem um coeficiente de temperatura positivo. Então, o que significa? Então, basicamente, para os metais, se a gente aumenta a temperatura, a sua resistividade aumenta também. Mas, para os materiais que a gente vai considerar semicondutores, a gente vai ver mais para frente, tá? As características desses materiais, eles têm, né, esses principais aqui que eu coloquei, eles podem ter coeficiente de temperatura negativo. E aí, em vez de a resistividade aumentar com o aumento da temperatura, ela pode cair com o aumento da temperatura, tá? Então, a gente vai ter uma aula onde eu vou falar com um pouco mais de calma sobre esses resistores especiais, né? Eu vou comentar mais para frente que existem alguns resistores que justamente utilizam essa característica desses semicondutores para poder fazer sensores mesmo, né? Digamos, de temperatura, né, resistores que variam sua resistência com a temperatura e que possuem o coeficiente de temperatura negativo. Então, isso é uma característica que é explorada nos NTCs, que a gente vai ver e que vocês vão estudar também. Bom, a próxima especificação é a tensão de ruído térmico, que é a tensão induzida no resistor devido ao movimento dos elétrons dentro do material, ou seja, devido à agitação térmica de cargas no interior de um condutor em equilíbrio.
Então, o que significa isso? Significa que, se a gente pegar um resistor em equilíbrio, o que é isso? Um resistor desligado, né, que não está em um circuito energizado, que não está sendo submetido a uma fonte de energia, de tensão. Se a gente pegar esse resistor em equilíbrio, nós vamos observar que sempre vai existir uma tensão induzida aqui entre os terminais desse resistor, mesmo se ele não estiver ligado no circuito. Essa tensão a gente chama de tensão de ruído térmico. De onde que ela vem? Ela vem de uma indução eletromagnética que acontece no interior do resistor, né, do material ali que compõe o resistor. Essa tensão que está sendo representada por essa fonte aqui alternada, ela vem de um fenômeno que a gente chama de indução eletromagnética, que vocês vão estudar mais para frente, tá? Mas que isso aqui depende, então, do movimento dos elétrons. Se a gente tem uma variação do campo eletromagnético num condutor, a gente vai ter essa tensão induzida. Não é para vocês se preocuparem com esse fenômeno agora, esse fenômeno de indução vocês vão ver mais para frente, mas é para saber disso. Essa característica, inclusive, ela é usada nos circuitos osciladores, que são circuitos que geram formas de onda de tensão e que aproveitam desse pequeno sinalzinho, esse pequeno sinal de tensão que a gente chama de ruído, né, porque ele é bem baixinho, para poder dar origem o circuito oscilador ele amplifica esse sinal do ruído para dar origem a tensões maiores. Então, isso pode ser positivo, né, se ele for aplicado nesse tipo de circuito, mas pode ser também negativo, dependendo do tipo de circuito. Se você tiver um circuito muito sensível a ruído, isso aqui pode atrapalhar, né, por exemplo, um circuito de telecomunicações, em alta frequência, enfim. Aí isso aqui pode ser um problema para o seu circuito, tá? Então, isso aqui tem que ter atenção. Existe um cálculo, tá, dessa tensão, mas a gente não vai ver. Isso aqui é só para vocês conhecerem mesmo essa característica dos resistores. Pessoal, a próxima característica é a de resistência versus frequência, né? Que é a dependência do valor da resistência com a frequência do circuito. Então, o que acontece à medida que a gente aumenta a frequência do circuito no qual o resistor está trabalhando? Acontece o que a gente chama de efeito pelicular. O que é isso? Quando a gente está trabalhando em corrente contínua, ou seja, a frequência é zero, né? A nossa corrente não é uma onda que varia no tempo, né? Ela é contínua, portanto, a frequência é igual a zero. Quando a gente está, então, em VCC, a corrente elétrica, né? Os elétrons livres, eles tendem a percorrer o resistor, né? O condutor, ocupando a área da seção reta desse resistor de maneira igual. Então, aqui é como se a gente tivesse feito um corte transversal num resistor, né? Como se a gente estivesse olhando ele de frente. E aí ele é um material cilíndrico, e aí a gente consegue observar aqui a área da seção reta desse resistor. E aí o que acontece? Se fosse em corrente contínua, os elétrons eles tendem a se distribuir aqui igualmente pela área do resistor. À medida que a gente vai aumentando a frequência, o que acontece é o seguinte: é como se os elétrons eles enxergassem aqui nesse centro do resistor uma dificuldade à sua passagem. Isso vai ser explicado mais para frente, né? Vocês vão entender essa explicação quando vocês entenderem o conceito de reatância, mas a gente sabe que a reatância, ela depende, ela aumenta com a frequência, né? Ela é uma característica aqui da relação com, né, os campos eletromagnéticos que estão sendo induzidos, né, a qual o resistor está sendo submetido aqui, na verdade, mas a gente vai entender assim por enquanto. Com o aumento da frequência, é como se se os elétrons não resistissem, né, não quisessem passar aqui pelo meio. Então, eles tendem a passar pela superfície do resistor. E aí, a área efetiva, ou a área aparente, né, a área efetiva que a gente
vai ter, na verdade, né, a que vai ser mesmo percorrida pelos elétrons livres, vai ser essa pequena área que está marcada com esse círculo central aqui, né, esse pontilhado. Então, é como se a nossa corrente passasse somente por essa parte que está com o vermelho mais forte. E aí, o que que a gente vê? Que essa área, ela diminui, né? Ela é menor do que a área total aqui. Então, se a área diminui, a área efetiva diminui, o que que acontece? A resistência vai aumentar. A resistência aparente, né? Agora sim, ela desse condutor, desse resistor, ela vai aumentar por isso. Então, qual que é o resumo? O aumento da frequência faz com que a gente tenha uma diminuição e da área efetiva e, consequentemente, um aumento da resistência no resistor, no condutor. Tá? Isso é chamado de efeito pelicular. E aí, dependendo da sua frequência, né, isso pode ser um problema, né? A resistência pode aumentar muito, ok? Bom, então vamos passar para o próximo tema, que é o código de cores do resistor. Então, a gente viu lá no desenho anterior que os resistores possuem algumas faixas coloridas desenhadas no seu invólucro, né, no seu revestimento, e essas listras elas indicam o valor da resistência e a tolerância desse resistor. Então, em vez de escrever, com números e letras, a gente usa esse código porque é mais fácil de ser identificado e é mais fácil de ser, né, impresso mesmo no resistor também. Então, ele é um código de anéis coloridos desenhados no próprio componente, sendo que cada faixa corresponde a um número, que vai formar o valor final da resistência ou indicar a tolerância. Então, existem algumas séries que a gente chama de séries de resistores, né? Existe a série E6, a série E12 e a série E24, que são as principais. Bom, eu coloquei aqui para vocês o resuminho das principais séries, né? E aí a gente vai encontrar normalmente a série E24, tá? Mas existe também a E12, que é bem comum, e a E6. E existem também as séries de maior precisão. Então, o que que significa esse E-séries aqui de resistores? Então, a gente vai ver que os resistores comerciais, eles têm valores padrões, né? Valores padrão, ou a gente vai dizer que são resistores comerciais, né? Então, por exemplo, se eu calculei lá no meu circuito 1,58, eu preciso de um resistor de 1,58 quiloohms. Eu não vou lá na loja pedir para o vendedor um resistor desse valor. Eu vou olhar na minha tabelinha de padrão, né, na minha tabela padrão, e ver o resistor mais próximo, o resistor comercial mais próximo daquele valor que eu estou querendo, né? E uma das padronizações também é essa tolerância, que é o que a gente vai falar aqui, que é indicado pela série. Então, cada série que tem um valor de tolerância, a E13 é a pior delas, né, em termos de tolerância, mais de 20%. A E6 tem 20% de tolerância. O que que é isso, né? O valor do resistor pode variar ali 20% para mais, 20% para menos, o que é, né, considerável aqui. A E12 tem 10%, a E24 tem 5%, mas também pode ter 2%, né, também disponível com tolerância de 2%. A E48, 2%, E96, 1%, e a E192, meio ou 0,25% de e menos, né? Tolerâncias superiores. Então, o que que a gente vê aqui, que é o que a gente vai perceber nessa outra figura? Dependendo da tolerância, a gente vai ter menos valores de resistores na série. Porque, né, se eu tenho uma variação grande aqui em relação a um valor nominal, para um valor não se sobrepor ao outro, né, eu vou ter que ter menos valores comerciais, né? À medida que essa variação diminui, eu posso ter mais resistores aqui, né, e a distância entre eles diminui, né? E aí, né, a gente percebe isso aqui na série
24, que aí a gente vai ter um número bem maior de possibilidades aqui de resistores comerciais, ok? Para as séries de maior precisão, né, a gente vai precisar de mais listras aqui no código de cores, como a gente vai entender, ok? Então, o que significa esse código de cores e o que ele nos diz? Então, o código de cor mais comum, ele vai ter 4 cores, tá? Que é normalmente para essas séries aqui. O que a gente vai... O que significa cada cor? A gente vai começar... normalmente a gente... Né, a nossa sequência, ela vai na direção contrária a essa listra que fica... Ela fica mais separada aqui e ela normalmente é dourada ou prateada, né? Então, a gente vai começar pelo lado contrário da listra dourada ou prateada. Então, voltei nessa figura aqui só para vocês lembrarem a foto, né? Como que é o resistor na prática. Então, ele tem as 3 listras coloridas e tem essa listra mais separada aqui, que é prateada ou dourada, que ela fica mais distante das outras, né? Então, a gente vai começar a leitura a partir dessa primeira lista colorida aqui, tá? Seguindo o que eu vou falar. Então, se a gente tem 4 faixas, a primeira faixa, a cor da primeira faixa vai indicar o primeiro dígito do valor da minha resistência. Então, se eu tenho aqui a faixa verde, eu vou aqui na coluna da primeira faixa e vou pegar esse primeiro dígito, 5. Beleza. A segunda faixa vai indicar o segundo dígito do meu valor. Então, eu vou lá, azul é o dígito 6. Então, eu vou lá e escrevo 5, 6, né? E se a gente tem só 4 faixas, o terceiro dígito ele vai ser o meu multiplicador, a minha potência de 10. Então, eu vou fazer 5, 6 vezes 10 elevado a esse dígito, tá? Vou escrever para vocês entenderem melhor. Bom, então coloquei esse desenho aqui só para a gente entender melhor, tá? Então, a gente viu lá na tabela que o verde, né, a cor verde, ela vai indicar, então vou colocar aqui, o verde é o dígito 5, o azul é o dígito 6 e o amarelo que ficou faltando aqui é o dígito 4, tá? Então, isso tudo a gente consultou na tabelinha, né, como a gente viu. Então, faltou aqui o amarelo a gente vai na terceira faixa, dígito 4, beleza. Só que a nossa terceira faixa, ela agora vai indicar a potência de 10. O que é isso? Então, a gente vai colocar aqui, ó, os 2 primeiros dígitos, 5 e 6. Aí, isso aqui vai ser vezes 10 elevado à potência do terceiro dígito. Terceiro dígito. O que isso significa? Então, 56 vezes 10 elevado a 4 é igual a 56 vezes 10 com 4 zeros, não é isso? Vezes 10.000. Então, 56 vezes 10.000, que vai dar, então, 56 com mais 4 zeros, 560.000 ohms, ok? A gente vai também, vou fazer uma aula específica, mas a gente vai ver aqui também que nós vamos utilizar as notações das potências, principalmente de 3. Então, a gente vai substituir o 10 a 3 pelo símbolo de quilo ou K, na verdade, vamos escrever dessa maneira aqui. Quilo tem o símbolo K, ok? Se for 10 a 6, a gente vai substituir essa informação pelo símbolo de mega. Então, mega tem o símbolo M maiúsculo. E 10 a 9, a gente vai colocar o símbolo de giga, que é a letra G maiúscula.
essas são as principais potências e seus símbolos para a gente utilizar na notação de resistores. Tá? Existem outras, né? Existem também as potências negativas, 10 a menos 3, que é mili, 10 a menos 6, micro, 10 a menos 9, nano, 10 a menos 12, pico. Aqui tem também 10 a 12, que é tera, mas as principais para notação de resistores são essas. Então, onde que a gente vai usar isso? Isso aqui, se a gente escrever de outra forma, é igual a 560, desculpa, vezes 1000, não é isso? Ohms. Então, em vez de escrever esse número grande, né, ou né, nas nossas análises de circuito, exercícios, em vez de escrever 560 mil ohms, a gente vai substituir isso aqui, que é 10 a 3, né? 10 a 3 pelo símbolo quilo. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui, 560 quilo-ohms, ok? Então, a gente vai aprender a fazer essa notação a partir de agora. Se desse um número decimal, por exemplo, na verdade, se a gente encontrar por aí um número decimal, por exemplo, 1,2 quilo-ohms. O que significa isso? Significa 1,2 vezes k-ohms, né, que é 1000 ohms. Então, vezes 1000. Isso aqui é 1,200, né? Eu estou multiplicando 1,2 por 1000, então eu vou andar com a vírgula 3 casas para frente. 1, 2, 3. Então, é como se tivesse um zero aqui, um zero aqui. Não é isso? Então, quando vocês virem 1,2 vezes 1,2K, ou, na verdade, o que vem muito também é um K2, tá? Então, isso aqui a gente não encontra nas notações comerciais, a gente encontra assim um K2, um K8, um K5, significa 1,2 kg, que significa 1.200 ohms, ok? É isso que a gente tem que traduzir dessas notações. Então, observem que na leitura, quando a gente tem 4 faixas no total, as duas primeiras formam os 2 primeiros dígitos, esse terceiro dígito forma a potência aqui, né? Então, dígito 4 é 10 elevado a 4, e a última cor significa a tolerância do meu resistor, né? Então, a gente vai ver que essa última cor, no nosso caso aqui é prateado, a gente vai olhar na coluna de tolerância, né? O prateado é mais ou menos 10%, né? Então, uma tolerância de 10%. Então, esse aqui é o meu valor encontrado, 560 quilo-ohms com 10% de tolerância. Significa que isso pode ser mais 560 mais 10% de 560 ou 560 menos 10% de 560, ok? Para os resistores com 5 faixas, que são os resistores de mais alta precisão, ou de essas tolerâncias que a gente viu aqui das séries superiores, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de mais faixas, né? Porque como a precisão é maior, a gente precisa de mais números para indicar o valor daquele resistor. E aí a gente pode encontrar esses resistores com 5 faixas. E aí, a primeira, a segunda e a terceira vão formar os 3 primeiros dígitos, a quarta vai formar o multiplicador aqui, a potência de 10, e a última vai ser a tolerância normalmente, ok? Coloquei aqui também mais um exemplo para vocês verem. Então, coloquei aqui mais uma tabelinha para vocês verem, né? O exemplo de 4 faixas, os 2 primeiros dígitos. As duas primeiras faixas são os 2 primeiros dígitos, aí a terceira é o multiplicador e aqui a tolerância. E aqui a gente tem as 3 primeiras faixas sendo os 3 primeiros dígitos, a quarta o multiplicador e a quinta faixa a tolerância, tá? Esse é o que a gente vai encontrar aí nas nossas experiências com resistores. Mais uma tabelinha aí para vocês terem contato. Todas são, né, representam a mesma coisa, é para vocês entenderem caso vocês encontrem essas diferentes tabelas na internet, né? Porque o que acontece? Antigamente a gente decorava esse código de cores.
Mas agora, com o acesso fácil à internet, né, a gente vai procurar essas tabelas e a gente não vai precisar ficar decorando tudo. Mas é claro que com o tempo vocês vão acabar decorando o valor de cada cor aí, né, esses dígitos correspondentes a cada cor. Então, aqui tem também aquele, mais ou menos aquele passo a passo que a gente fez. Lembrando que essa última faixa de tolerância pode ser preta ou marrom, pode ser marrom ou vermelha também, de 1% ou 2%, né? E aí, lembrando sempre da notação, que não, que ainda tem um passo aqui, né? Que vai ser 5K6, por exemplo, né? 1K2 e assim por diante. Pessoal, para finalizar então nossa aula, eu vou falar um pouquinho sobre a medição de resistência, que é feita com um instrumento que a gente chama de ohmímetro. Bom, o ohmímetro que a gente vai encontrar, normalmente ele está embutido no multímetro, né? Ele é uma das funções de um multímetro. O multímetro ele tem, além do ohmímetro, amperímetro, voltímetro, né, no mínimo. E aí a gente vai selecionar a função ohmímetro. Então, os multímetros normalmente são digitais, né? Antigamente eles eram analógicos, mas agora são digitais e são instrumentos mais precisos. Qual que é então a metodologia para a gente medir a resistência de um resistor? A primeira coisa é, se esse resistor está fazendo parte de um circuito, a gente tem que desligar o circuito para fazer a medida da resistência, a medição da resistência. Então, eu vou desconectar a fonte, desenergizar o circuito e fazer a medição de resistência, conectando um cabo numa ponta, outro cabo no outro terminal, né, na outra ponta do resistor, tá? A segunda coisa é, nós vamos utilizar preferencialmente cabos adequados, né, cabos isolantes e garras jacaré. Porque a garra jacaré a gente conecta no resistor, nas pernas do resistor, e não precisa ficar segurando ali. E aí a gente tem uma precisão maior, né? A gente altera menos ali o contato na hora da medida, ok? E para resistência de valor muito baixo, a gente vai precisar de técnicas especiais de medição. A medição com ohmímetro não vai fornecer uma leitura adequada para resistências muito baixas, tá? Ele vai ter uma influência grande ali, um erro grande de medição, uma influência grande do equipamento e do método, né, de medição. Então, eu coloquei aqui um exemplo de um multímetro com a função amperímetro, né? Então, a gente selecionaria aqui está um pouco pequeno, mas a gente selecionaria a função ohmímetro no multímetro, que é essa aqui do meio, tem um símbolo de ohms aqui, e aí, preferencialmente, a gente vai usar o cabo que tem essa ponta jacaré. Em vez de ter essa ponta fina, a gente tem essa ponta jacaré. E aí eu deixei um vídeo para vocês aprenderem a fazer essa medição, né, com o multímetro digital, tá? Já que nós não estamos no laboratório, eu não tenho um multímetro aqui, vou deixar esse vídeo como referência para vocês aprenderem a fazer essa medição, essa leitura de resistência, ok? Então, aqui a gente termina a nossa aula e até a próxima.